No Coen Convida, vamos dar continuidade à entrevista com a Gabi. Nosso papo estava tão bom que se estendeu para o programa de hoje. Confiram! Gabi, você tem uma carreira interessante, não tão usual. Você passou por todas as grandes emissoras, pela Globo, pela Band, CNT, SBT, Cultura, Gazeta e Record. Mas isso não é tão comum, essas mudanças, porque geralmente o artista, o ator, ou enfim, ele fica estigmatizado com aquela determinada emissora. Não é muito regra. Como se avalia essas mudanças? Eu imagino que cada vez deve ter sido muito difícil tomar decisões. Elas foram positivas para você? Hoje, fazendo uma retrospectiva, você faria diferente? Ou seja, você se preservaria numa emissora, como muitos fazem aí? Acho que não. Eu sou resultado de todas essas mudanças. Para mim foi maravilhoso começar na TV Globo, ficar tanto tempo lá. Tenho amigos até hoje, né? Tenho amigos lá até hoje, dessa época de TV Globo. E aprendi a fazer televisão lá dentro, eles me deram, havia um espaço, uma liberdade, eu me lembro quando eu resolvi cantar, que eu liguei para o Boni, posso cantar? Ele ficou mudo, ele falou, bom, você grava, se ficar bom, põe no ar, senão não. Então, eu gravei, havia esse jogo de cintura, né? E eu fiquei muito bem lá até que eu recebi um convite, já depois do TV Mulher, já caminhando no TV Mulher, para ser correspondente na Europa. E olha, o Boni falou, não vá, eu aconselho você a não ir, mas eu falei, mas é o sonho da minha vida. E entrei em parafuso também, porque eu estava deixando filhos aqui com o marido. Mas ele achou que era justo que eu fosse viver essa experiência para depois resolver, porque eu não podia levar os filhos que iam ficar lá abandonados porque o pai ia ficar aqui trabalhando, aquelas confusões. Quando eu voltei dessa experiência europeia e eu fui voltar para a TV Globo, né? Eu estava na TV Globo e fui voltar para os quadros da TV Globo. Aí não me deixaram voltar para o jornalismo, a menos que eu voltasse lá no repórter de rua outra vez, ou uma repórter assim. Houve uma ciumeira. E por que Armando Nogueira, que também foi meu amigo, me disse assim, porque você foi trabalhar na produção, que chamavam de produção, o programa que não saía do jornalismo, como foi o da TV Mulher, e depois fazer reportagem para o Fantástico. E aí ele falou, e outras pessoas ficaram e merecem esse lugar. Eu falei, poxa, vou voltar para trás. Um retrocesso seria. Você. Aceitei o convite da Bandeirantes. E você sabe que hoje eu devo dizer que foi bom, porque ali eu percebi que eu, pela primeira vez, era a Marília Gabriela pelo que ela fazia e não pela TV Globo, vamos dizer, porque a TV Globo é muito grande. Então, foi lá que eu me confirmei como profissional, sem ter a sombra da maravilhosa, gigantesca Rede Globo. Quer dizer, era eu, não era a emissora. Então, ali fiz carreira até que me fizeram uma proposta. Eu ficava bem, ficava legal. Uma proposta irrecusável no momento. Eu tinha uma história no meio disso, eu tenho muitas histórias. Eu fui roubadíssima, roubada Como assim? Pelo meu advogado, cuidava das minhas coisas na época. Nossa. Era gente da família, assim, foi uma coisa horrorosa. Fui roubada durante 17 anos e só descobri porque... E também tenho culpa no cartório, porque é muito fácil se encostar e falar, tem alguém cuidando, deixa fazer. Eu estava péssima, tinha sido roubada em tudo, eu não tinha mais nada e tinha um filho estudando no exterior. Nossa. Quando apareceu um convite para comandar um programa que queriam de auditório na CNT. E era uma proposta irrecusável.
Era uma proposta que foi capa de revista, você imagina. Os valores na época eram valores realmente... Foi capa de... a maior transação entre artistas, entre emissoras que tive na época. É como jogador de futebol hoje. Você era o Neymar da época. Enfim, e aquilo salvou porque você não sabe o dia em que eu me reuni com aqueles senhores todos para resolver se eu ia para lá ou não. Você não sabe. Eu tinha me recusado, eu tinha dito que eu não iria comprar o apartamento, aquela opção de compra, o apartamento onde eu estava morando. Eu falei, não, 10 meses depois de mudar para lá, não, eu não tenho condição de comprar o apartamento. O cara dobrou o aluguel. E aí tive uma discussão com ele no telefone, que era do apartamento, ele cortou o telefone. Nossa. Nesse dia foi que eu sentei no meio desses senhores, e eles falando das maravilhas, é isso, é aquilo outro. Eu falei assim... Você bateu o martelo, é aqui que eu vou. E aí eu falei, eu modestamente falei, olha, eu vou se vocês fizerem isso e isso comigo, acertarem essas coisas que eu tinha pendentes, o apartamento, etc. Eles acertaram. Mas um deles, tempos depois, me falou, Gabi, o seu contrato, esse que todo mundo falou pró e contra quando saíram as notícias que você era a pessoa, o Neymar, vamos dizer, da época, se pagou só pela centimetragem de jornal e de notícias, centimetragem de notícias que já deu, entendeu? E depois da CNT, eu depois de 8 meses desisti de lá, e aí estava recebendo um convite do SBT e fui para o SBT. E com o SBT eu sempre tive uma Bom, o resto você já sabe. Agora você falou, passando aí, que você pediu pro Boni para cantar. É. Isso me faz lembrar, Gabi, quando eu fui no seu programa... Ele canta, que é uma coisa maravilhosa. Ele vai cantar aqui agora. Canta uma coisinha desse tamanho. Uma coisinha desse tamanho, Moik. Senão eu vou parar com a entrevista. Uma frase musical. Você me fez pagar um mico naquele programa. Você fez um sucesso danado. Eu cantei durante a entrevista. Que lindo que foi. Eu vou contar. Eu tinha visto Moisés cantando no casamento de uma das filhas. E eu fiquei tão impressionada com aquela voz, achei tão linda que eu tive que tocar no assunto quando fui entrevistá-lo no GNT. E aí ele me contou uma história fantástica, que ele ajudou a pagar a própria faculdade, cantando em sinagoga. Ele tem uma voz de anjo. Canta um pedacinho, um pedacinho desse tamanho, uma frase musical. Não, hoje não. Eu é que quero saber da Gabi cantora. Quer dizer, o que isso significou para você? Você lançou um CD, Perdido de Amor. Então 3. Mas esse primeiro, o Perdido de Amor, o que isso significou? 2 namorados, viagem louca ao céu da boca, a pele sua. O primeiro foi discão. Discão. Então eu pulei. O segundo também foi discão. Eu tive 2 discões. Mas aí o CD foi ele. Aí veio o CD. Aí sim veio o CD. E, olha, cantar era uma coisa na família. Aprender instrumentos, apesar da gente ser uma família muito... Você toca alguma coisa? Tocava piano e violão. Piano e violão. Meu pai tocava trombone e violão, meu irmão toca flauta, minha irmã é formada em piano. Fazia parte da nossa educação. Apesar de sermos... lá de Campinas? De Campinas. Campinas? Não, de Campinas, e depois a gente foi para Ribeirão Preto e tal. Mas, inclusive, quando a gente foi morar em Ribeirão Preto, a casa que meu pai podia arcar com ela, tinha um problema. Não tinha espaço na sala para ter o sofá e o piano, entendeu? Então fomos para uma casa em Sertãozinho, porque era mais barato. Depois viemos para Ribeirão Preto. Nós éramos uma família de classe média remediada, mas na educação era fundamental que tivesse música. E era assim, e a gente cantava, minha irmã tocava e eu cantava, e tinha um alcance vocal, e todo mundo achava bonito e tal, e foi dali. Depois
ainda em Ribeirão Preto, eu comecei a participar de festivais estudantis de música. Cheguei a cruzar em festival com o Toquinho, essa gente, entendeu? Você pensou em ser cantora profissional? Passou na sua Não, cabeça? eu acho que naquela época todo mundo cantava, tocava e era uma grande alegria, mas nunca pensei Era um nisso. prazer Era acima um do... prazer. Fazia parte de estar vivo e estar Cantar. bem, cantar, tocar. E, paralelo a isso, eu fui tentar a faculdade de medicina, fui parar na O psicologia. quê? Ué, fui parar na de psicologia, na Perdemos uma grande faculdade de doutora, filosofia. E depois resolvi que não era nada disso e fui fazer o jornalismo na Globo. Então, você está dentro de um programa que é Esporte e Saúde. Vamos falar do teu lado esporte. Ok. O que você pratica para se manter em forma durante todos esses anos numa atividade tão intensa como você tem? Olha, o único esporte que eu pratiquei de fato foi tênis, mas faz muitos anos que eu não jogo tênis. Eu fui casada com um tenista, né, o Zeca Cochran, pai dos meus filhos, e eu aprendi, foi um prazer. Eu achava lindo, só não me conformava de mulher ser mais fraca para jogar do que homem. Eu achava jogo de homem muito mais bonito que o de mulher. Eu achava, e era uma coisa, até que as mulheres começaram a ganhar deles, algumas, Ixi. não é? Você tem aqui seu pessoal, você deve saber disso. Mas depois disso, eu passei a fazer Ashtanga Yoga e me machuquei. Você operou 2 dos meus joelhos, separadamente, um de cada vez. E depois, por conta dessa situação e para me recuperar dessas cirurgias, eu comecei a fazer Pilates, já faz muito tempo. A gente é amigo há muito tempo, que bom. Verdade. Comecei a fazer Pilates e é o que eu faço até hoje. Depois de um mês de fazer Pilates, eu percebi que eu tinha mudado a postura, que meu corpo foi se adequando, foi ficando mais no lugar, ele todo, e é o que eu faço diariamente, segunda a sexta, até hoje. E na alimentação, alguma dica para manter essa forma? Sim. Se restringe muito? Não, mas tem uma coisa, me restringe, sabe em quê? Uma coisa que eu tenho loucura. Eu adoro doce, açúcar, esse veneno. Eu adoro, adoro, adoro. De vez em quando bate uma fissura e aí Detona uma caixa de bis. Detono o que tiver na frente. Fico doente, mas eu como com muita propriedade. Anos atrás eu peguei uma nutricionista que não proibiu de nada, mas adequou porções, horários, etc. Então eu como com regularidade, eu tenho aquelas horas, a cada 3 horas eu tenho fome, como bonitinho e como em porções muito civilizadas. Aprendi a comer em prato pronto, nunca com a abundância à sua frente, porque você acaba comendo mesmo, só quando você tem convidados, aí você não pode regular. E à noite eu só tomo sopinha e salada. É um hábito e eu me satisfaço. Sopinha e salada, eu tomo muita água. E você que tem que dizer, você que é o médico, eu tomo muita água. Eu tomo, quando acordo, 1,5 litro de água. É a primeira coisa que eu faço na vida. Eu tomo 1,5 litro de água em jejum, espero 1 hora para tomar o café da manhã. E depois vou comendo regularmente até a noite fazer isso. Mas é claro que eu saio para jantar, vira e mexe, janto, eu estou direito, compenso no dia seguinte. Eu faço isso, mas a água é fundamental. Olha, Gabi, eu vou lhe plagiar fazendo uma última pergunta que você sempre fazia. Deixa eu ver. Gabi por Gabi. Oh, God, sabia? Essa é complicada. Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia de quem você é amanhã, por exemplo. Mas eu acho que sou eu sou uma criatura movida pela inquietação, pelo prazer em aprender, o desejo de tentar, de testar. Eu sou muito amiga dos amigos. É verdade. E sou uma mãe, não diria obsessiva, mas não mexe com meus filhos, entendeu? Uma avó, então, ninguém segura. Eu sou uma avó... Essa avó ninguém segura.
Eu tenho uma boa relação com a minha neta, é de igual para igual, por incrível que pareça. Eu acho que ali é menos obsessiva do que com meus filhos, que com meus filhos a minha tendência, como a gente cresceu juntos, eu tenho a tendência a proteger. Acho que preciso até parar com isso. Agora? Bom, agora com a neta é de igual para igual. Eu acabei de passar 1 mês e meio de férias com ela lá nos Estados Unidos, eu voltei esgotada, mas foi uma experiência. Ela tem um temperamento muito parecido com o meu, a gente se entende. Eu aprendo com ela, por incrível que pareça. Com certeza. E é parecido, é igual. A gente conversando ao telefone é muito divertido. E quando eu estou junto é aquilo. E o ritmo um pouco diferente, certo? Porque era assim, eu ia buscar na escola, agora nos Estados Unidos. E aí ela fazia assim, vó, me pega! E ia. E eu atrás, Valentina, não tava na esquina! E correndo também, entendeu? Então, ela tem... fiz muito isso, corri loucamente. Ela veio dormir comigo no apartamento que eu aluguei. Ai, coisa boa. Ela me dava aulas, acordava de manhã e fazia, hoje vou te ensinar yoga. E eu, ok. E aí ela inventava uns passos, depois sentava e fazia coisas. Eu me dou muito bem com ela. E a gente briga também. Somos parecidos, né? Eu acho que sim. Não sei se a avó briga com o neto, mas eu brigo com a minha neta. Brigar não briga, mas tem que... Pouco. Um pouquinho. Gabi, foi uma honra ter você como nossa entrevistada. Eu falei demais, não falei? Nada, você fala coisas boas, interessantes, todo mundo quer saber. Eu te agradeço muito e espero que você continue com esse sucesso maravilhoso e, mais do que tudo, sendo essa pessoa, essa Gabi espetacular que todos nós conhecemos.